Além disso, esse texto também, especialmente o versículo 16, e então já eu caminho para encerrar esse módulo aí, essa parte, ele afirma severamente contra o divórcio. Então, este é um tratado, este versículo 6 sozinho, é um tratado contra o divórcio. Por quê? Porque veja lá, versículo 16, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Ou seja, o divórcio, ele é algo que Deus odeia. Já não bastasse toda aquela questão que nós tratamos sobre a questão de ser indissolúvel, mas está aqui claramente o divórcio, que é, no caso aqui, o repúdio, é algo que Deus odeia. E então, eu preciso considerar isso. Por que Deus odeia o divórcio? Primeiro, porque, óbvio, o casamento foi instituído por Deus. Então, quando vai alguém lá e destrói o casamento, com certeza se tornará alvo do ódio daquele que é o autor do casamento. Segundo, porque o divórcio, ele é contrário à vontade de Deus. Deus, através do seu Filho, deixou bem claro: o que Deus uniu, não separe o homem. Qual que é a vontade de Deus para o casamento? É que não haja separação. Então, quando acontece um divórcio, eu não preciso de ser muito esperto aí para concluir que é uma contrariação à vontade de Deus. Deus estabeleceu o casamento para que as famílias se multiplicassem e enchessem a terra. Quando acontece o divórcio, existe uma quebra de pacto, quebra de obediência, quebra da vontade de Deus. Então não vem, pastor, olha, eu divorciei, mas acho que foi da vontade de Deus, porque agora eu encontrei uma pessoa melhor. Desculpa, não é. Eu posso contar com a ação de Deus graciosa, mas dizer que essa era a vontade de Deus, me desculpe. Dizer que dentro dos planos eternos de Deus, isso aí foi contemplado? Foi. Mas não foi contemplado por prazer. Foi contemplado porque simplesmente Deus traçou esse caminho aí, contando com a sua desobediência, não com a intenção dele. Então, a gente precisa considerar. Deus é soberano? Nós não vamos discutir isso. Ele é soberano. Ele governa absolutamente tudo. Agora, eu nunca vou responsabilizá-lo por um divórcio. Porque ninguém se divorcia porque, eu estou sentindo que é vontade de Deus que eu largue meu marido. Desculpa, está mentindo, né? Como que o Deus que diz que odeia o divórcio, que o que Deus juntou não separe o homem, ele vai colocar no coração de um dos cônjuges que é vontade dele se divorciar? Não é. O divórcio é uma quebra de uma aliança feita na presença de Deus, testemunhada pelo próprio Senhor. Nós vimos bastante isso quando eu falei sobre o Deus ser testemunha. E aí eu podia pensar assim, quais são as causas de divórcio? Bom, vou citar algumas aqui. Falta de cuidado de si e do cônjuge. Por quê? Porque olha, tem que ter cuidado. Vai desde o cuidado estético, né? E aí vai uma dica aí para os maridões. Não adianta você querer esposa linda, bonita, com pele de mocinha, se quando ela pede para comprar um creme, pede um dinheirinho para ir lá no salão fazer a unha, você, de novo, toda hora. Ué, homem não precisa dessas coisas, mas mulher precisa. Precisa de um dinheirinho lá para o salão, precisa de um creme, precisa de um shampoo, precisa de um condicionador, né? Precisa de uma tinta. E aí a homarada quer mulher bonita, mas não quer gastar um centavo. Então não adianta, tá? Então, e outra coisa, a minha mulher não liga mais para mim, pastor. Mas você não faz a barba, não penteia o cabelo, não usa um perfume, né? É um rabugento, né? Eu vou citar uma frase aqui, faz igual, teve um seriado que passou aí uns tempos atrás, a Jo já está rindo antecipado, mas é verdade. Tem um seriado, o cara é tão rabugento que ele chega em tarde a casa, se prepare que hoje vou lhe usar. Faz favor, né? Então,
Faz favor. Então, o casamento é assim, tem que cuidar você tem que cuidar de você e tem que cuidar do outro. Principalmente o homem, né, dona Dalila? Tem que cuidar da mulher direitinho, vai ficar bonitinha, cabelo penteado, escova, unha feitinha, aquelas unhas tudo descascada. Levar, escolhe um dia da semana lá para você tirar ela da rotina, né? E as mulheres estão gostando. Vocês acham que eu vou ficar só nos homens, né? Então tem que ter cuidado. Se não tiver cuidado, não adianta. Por que divorcia? Depois, aí é o seguinte, ó, eu conheço, já vi essa história. Aí a mulher divorcia, ou vai para a casa da sogra, vai para a casa da mãe, fica lá. Aí o marido compra roupa nova para ele, compra presente para ela, muda o cabelo, se penteia, passa perfume, liga e convida ela para jantar. Por que não fez isso antes? Na hora que a coisa fica feia, aí o cara sabe o caminho das pedras, né? Quer dizer, sabia desde o começo, só que não queria gastar. Aí o dia que perdeu, descobriu que mais valioso do que o dinheiro era a esposa. Então não fica miguelando lá para ela. Se não dá, não dá, mas um pouquinho sempre dá. Um vintão, um trintão para poder fazer uma unha lá, todo homem tem toda semana. Não vem com conversa não, que se falar o contrário está mentindo, né? Nenhum homem fica com a carteira com menos que vintão da carteira. Então você tem o vintão para arrumar. Então não tem vintão, dá o cartão. Aí é pior, eu prefiro ter o vintão para dar logo lá, que é mais fácil. Mas o fato é, tem que cuidar. Por que divórcio acontece? Porque não cuida de si mesmo. Eu estou falando de cuidado estético. Aí as mulheres também, não adianta, né? Aí o marido trabalha o dia inteiro, chega em casa, está lá com cheiro de óleo de fritura na hora do almoço. Ninguém merece. Cabelo, aquele cabelo, você sente o cheiro do tempero que foi usado no bife. Está lá ninguém merece, né? Então, a esposa tem que... Chega, olha, seu marido ele lembra da janta e chega para você, tem janta hoje, porque seu cabelo está anunciando. Põe um perfume que ele vai dar uma esquecida na janta. Agora, se você entra em casa, na hora que ele fala oi, ele já sente o cheirão de bife do almoço no cabelo, aí não dá. Então, vai que... E aí, tem janta hoje? Porque ele olha para você e lembra do fogão. Você está com a roupa que você estava na hora do almoço. Então, se prepara, o marido vai chegar, seja criativa, né? Como diz o Cláudio Duarte lá, deita de lado do sofá, de bruço do sofá, porque de bruço não tem mulher gorda, todas são magrias de bruço. Então, mas se dedica, né? Põe uma roupa bonita, seja simpática. Agora o marido entra em casa, você já começa, porque você esqueceu de não sei o quê, você não pagou não sei o quê, você esqueceu, você foi buscar o que eu te pedi, quer dizer, o cara nem entrou, já tem 1 milhão de cobrança. Ele vai sentar na frente da televisão e vai esquecer de você. Aí, né? Aquela camisola que é a cara do Lula, ninguém, não tem jeito, né? Ou da Dilma, que é pior ainda do que a do Lula, né? Então não adianta. Então casamento cuida de si mesmo. Por que acontece divórcio? Porque o casal não se cuida. Tem que se cuidar, tem que separar um tempo. Aí tem uns malandrão que eu tô doido para pegar. Eu vou achar a hora certa. Mas tem uns malandrão que ouviram eu falando aqui, eu acho que é um ano, que tem que reservar tempo para a esposa, para a família. Os caras estão reservando o domingo de manhã e o domingo à noite para a esposa e para a família. E ainda veio falar para mim, não pastor, estou investindo na minha família. Cara de pau, né? Cara de pau. Tem que investir tempo, sim. Investir tempo na esposa, na família, mas não vai fazer isso em detrimento de investir no reino de Deus também, de gastar o seu tempo lá educando e aprendendo a palavra de Deus. Então pega a sexta-feira à noite, em vez de você ir jogar futebol com o pessoal, você vai no futebol na terça, né, Mauro? Aí na sexta, leva a esposa para tomar um vinho quente, né? Para fazer um programa só os dois, né? No sábado lá, pega as crianças lá, faz um passeio, pega um filme, assiste um filme bom em casa com seus filhos, mas tem que achar tempo para todo mundo. Tem que cuidar de si mesmo e tem que cuidar de quem está do seu lado. Casamento sobrevive com cuidado, é igual planta. Se você não aguar, se você não tirar os matinhos que fica ali em volta, vai morrer, vai ficar sufocado. Então, quais são as causas do divórcio? Primeira, é com certeza a falta de cuidado. Quando não tem cuidado, aí vai acabando tudo.
Aí você cai na rotina, que é o segundo motivo que eu gostaria de colocar aqui como causa de divórcio. Você deixa a vida virar uma rotina, e vira uma rotina tão grande que já fica tudo assim, bem certinho. Você já sabe que você vai chegar lá, vai deixar o tênis na porta, a mulher já vai vir, vai brigar por causa do tênis, você já cata, quer dizer, tá tudo, é como se fosse um script. E ninguém, o ser humano não gosta de rotina. Ele não gosta. A gente gosta da rotina, sim, você gosta de ir lá no trabalho, fazer tudo, mas em algum momento da semana você quer alguma coisa que quebre a rotina. Porque rotina é enjoativo, rotina é cansativo. Se você comer, imagine comer todo dia a mesma comida. É insuportável. Aí vai uma dica para as esposas: varia um pouquinho, faz todo dia a mesma coisa, o marido já vem desanimado, porque ele sabe o que vai aparecer na panela. Homem também tem outro dado sério de homem. Vocês já perceberam que o homem tem a roupa da segunda, da terça, da quarta e da quinta? Aí as mulheres vão lá, lava e põe em lugar diferente. Os caras mexem na segunda-feira, porque na segunda-feira ele quer a camiseta azul. Ele está tão gravado na mente dele que ele vai lá no fundo da gaveta, acha e veste e sai. É a mesma roupa. Ele tem um monte de roupa, mas ele usa 6 camisas e 6 calças. E invariavelmente, é sempre. Não é assim? A que está sem passar. Que marido bacana, né? Mas cuidado com a rotina, né? Rotina é algo terrível. Outra coisa. Não, a rotina é bom, mas você não pode se tornar escravo dela. Você tem que ter uma quebra da rotina de vez em quando. E se você ficar sempre ali na mesma coisa a vida inteira, chega uma hora que você não tem mais o prazer da descoberta, nem o prazer da surpresa, você não surpreende, nem é surpreendido por nada mais. E aí você vira, é uma coisa assim, viram irmãos. E precisa continuar sendo amantes, precisam continuar sendo exploradores. Então, nesse sentido, rotina é óbvio que a casa tem que ter organização para o funcionamento dela. Eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo é que o marido e a mulher, eles têm que surpreender um ao outro sempre. E no dia que eu for tão previsível que nada que eu fizer mais for uma surpresa, nós gostamos de explorar, nós gostamos de surpreender, nós gostamos de ser surpreendidos. Se a gente perde essa característica, aí fica tudo muito previsível. E quando as coisas são tudo muito previsíveis, elas acabam com o tempo se tornando sem graça. Então, surpreenda com um presente num dia que não é data nenhuma. Uma coisa singela, né? Surpreenda lá com um jantar especial num dia que eu não estiver imaginando. Eu chego em casa, tudo apagado. Acabou, cortaram a luz, mulher? Não, hoje vamos fazer um jantar à luz e preparei um jantar especial. Vai tomar um banho, porque hoje tem. Vai. Muito bem. Outra coisa que provoca divórcio: guardar mágoas. Então, quando a gente não conversa, você vai guardando. Às vezes hoje é uma coisinha de nada, né? Às vezes é uma voz mais alta, alterada, que hoje você fez de conta que esqueceu, mas ela vai ficando lá. E vai. Aí, o dia que você chega no limite, você não vai estourar por causa de uma coisa. Você vai voltar, vai puxar o vídeo e vai retroceder lá 5 anos atrás e começa a descarregar tudo. E o resultado disso é terrível. Então, não guarda mágoa. Por que a Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira? A frase, na nossa língua, ela não ajuda muito. Na nossa língua seria melhor se fosse assim, ó: brigou hoje, resolve hoje. É isso. É isso que significa: não se põe o sol sobre a vossa ira. Brigou hoje, resolve hoje. Não deixa para amanhã. E aí uma dica para vocês: não tem nada mais resolutivo, mais bem sucedido para fazer você aplicar esse princípio do que você se habituar a orar em voz alta junto, os dois, toda noite antes de dormir. Porque, gente, não tem como você orar do lado de uma pessoa com raiva dela. É uma coisa, as pessoas às vezes consideram oração como sendo uma coisa qualquer, uma reza. Não é, oração é uma coisa extremamente poderosa, porque é você conversando com Deus.
Não dá para conversar com Deus do lado de uma pessoa que você está sentindo raiva por ela. Não tem jeito. Dá uma vergonha. Você fica com a vergonha dupla, porque você fica com a vergonha da mulher, porque você fica, se você for orar, ela vai ficar falando assim, mas que hipócrita, né? Disse um monte de desaforo para mim, agora está aí, nosso Pai, querido Deus. Você vai ficar com vergonha da mulher. E vai ficar com vergonha de Deus também, porque você vai orar e vai falar assim, mas eu vou falar com uma voz tão aveludada com Deus, e Deus sabe que eu falei, que eu estava com a voz, estava parecendo um cascalho com a minha mulher. Não tem jeito. Então uma coisa muito boa, isso funciona, eu experimento isso na minha casa. Não tem jeito. Olha, vá orar todo dia. E tem que ser em voz alta. Esse negócio de orar em silêncio, aí você nem sabe se a pessoa está orando mesmo. Aí às vezes acaba até dormindo. Ora em voz alta. Ajoelhou um do lado do outro, ou um de cada lado da cama, e vai lá uma vez de cada um. Mas não tem jeito. Aí tem que resolver antes. E se não resolver antes, a oração vai ser algo tão sofrido que quando terminar você vai olhar para o outro e vai dizer, me perdoe. Eu estou com uma vergonha terrível aqui, estou com vergonha de você, estou com vergonha de Deus, porque como é que eu falo com Deus estando com raiva de você? Então tudo pode ser resolvido aos pés de Cristo, né? Em oração. Então cuidado, mágoas destroem casamento, produzem divórcio, mas uma boa oração no final do dia, ao lado, na cama, vai fazer com que você cumpra o não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que mais tem de causa de divórcio? Falta de comunicação. Isso aí não precisa nem ser crente para falar. Isso aí você ouve em tudo enquanto é programa que tem de relacionamento, livro sobre relacionamento, sobre casamento. Falta de comunicação. Os homens são por natureza mais fechadões, as mulheres são por natureza mais falantes. Veja o problema que isso dá, né? Porque a mulher quer falar e o marido, ele não quer nada, ele quer ficar em silêncio. Ele chega, ele ouviu o chefe dele perturbando ele o dia inteiro, quando chega de noite ele não quer ouvir a voz de ninguém. Então é duro não usar os exemplos do Cláudio, né? Mas ele diz que aquele Cláudio Duarte diz que quando o marido chega em casa, a mulher enxerga um orelhão bem grandão, assim, aqueles orelhão de telefone, né? E ela vê aquele orelhão e começa a falar. E o marido não quer nada, o marido quer. Ele fala que a cabeça do homem é tudo dividido em caixa, né? E tem uma caixinha, tem duas caixas que ele gosta muito, né? Que é a do sexo, que ele gosta muito, mas faz pouco. E tem a caixinha do nada, que ele passa a maior parte do dia na caixinha do nada. Então ele senta na televisão, pega o controle remoto e fica lá, tum. A mulher pergunta, o que você está fazendo? Aí ele fala, nada. Eu faço isso todo dia, não tem jeito, é inevitável. Essa chegada em casa agora 9h30, então enquanto vão os outros tomar banho, você fica ali, né? Mudando de canal. Você não quer assistir nada, você quer só ficar sem fazer nada. O controle remoto ajuda você nesse processo. E aí é que dá o problema. Por quê? Porque a mulher quer conversar, quer saber como foi o seu dia, quer contar o dia dela, e você está, por sua própria natureza, já indisposto a falar. Então o que a gente faz com isso? Cada um tem que ceder. A mulher tem que falar um pouquinho menos, e o marido tem que falar um pouquinho mais. Tem que ter um momento de conversa, tem que ter um momento de comunicação, porque senão a tendência do relacionamento é ir se esfriando. Aí o resultado é que os cônjuges vão começar a ficar mais íntimos de pessoas que estão longe do que os que estão perto. E aliás, esse é um dos grandes problemas da internet e do celular hoje em dia, porque é uma ferramenta que serve para você se aproximar de quem está longe, mas afasta você de quem está perto. Então às vezes você vê caso lá, está lá o casal, os dois na sala, um com um notebook, outro com outro notebook, conversando com gente do outro lado do planeta, e os dois estão aqui um do lado do outro e não trocam uma palavra. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, tem que reservar tempo. A prioridade na comunicação é com os cônjuges. Depois, a segunda prioridade de comunicação é com os filhos. Terceiro, com os que estão dentro da casa. Então, antes de manter em dia minha comunicação lá nas minhas redes sociais, eu tenho que manter em dia minha comunicação com a minha família, com a minha esposa
e com os meus filhos. O que mais que causa divórcio? As necessidades emocionais e íntimas de cada casal, de cada pessoa. Então, quando a gente se casa, normalmente a gente casa na expectativa que as necessidades emocionais e físicas do outro serão semelhantes às nossas. Mas não é. Cada um tem um nível de necessidade diferente. Então tem um que tem mais necessidade emocional, mas nem tanto física. E tem outro que tem mais necessidade das relações físicas do que do próprio aconchego emocional. E é preciso ter aí um jogo de cintura, muita conversa, muito diálogo, para chegar num consenso, para ver o que é bom para os dois. Porque Paulo diz, olha, no casamento, o corpo do marido pertence à esposa e o corpo da esposa pertence ao marido. E os dois, de comum acordo, combinam essas coisas. E precisa ser combinado. Tem que ser falado. A minha sogra tem uma frase muito interessante. Ela fala assim: filho, tudo funciona quando a gente combina. Então o exemplo que ela cita, que eu nunca esqueço, é difícil de fazer, não estou dizendo que é fácil, mas ela usa o exemplo que diz que quando ela casou, ela falou para o Sr. Walter assim, que ela tinha vergonha de pedir dinheiro, e que ela nunca ia pedir dinheiro para ele. Então ele sabia que ela precisava fazer feira toda semana, que ela precisava lá do dinheiro para a unha dela, que ela não abre mão, as coisas dela. Então ela falou: você escolhe um paletó seu que você tem lá, e você vai pôr o dinheiro lá no bolso. A semana que eu for lá, que tiver, eu vou fazer. A semana que eu for que não tiver, eu não vou te cobrar também, talvez você não tenha. Mas você tem que saber que daí eu não vou conseguir fazer a feira para ter a verdura, para ter a fruta. Mas eu nunca vou te pedir dinheiro. Você vai lembrar de pôr lá. E ela disse que funcionou o casamento até meu sogro falecer. Ele faleceu, se eu não me engano, foi numa quarta-feira, mas eu já tinha posto o dinheiro lá. Da semana que ele faleceu, o dinheirinho dela fazer a feira já estava lá. Então eles combinaram antes. Aí ela odeia grito. Ela falou: eu odeio grito. Então, e ele era brigão nas quadras de futebol, disse que ele era briguento. E ela falou: não grita comigo. No dia que você gritar comigo, eu faço minhas malas e vou embora. Eu não suporto o grito. E ela fala: 30 e poucos anos de casado, nunca gritou comigo. Então é combinar. A gente precisa, às vezes falta o que para o casal? Esse tempo aí de combinar. Muito mais importante do que combinar a festa de casamento é sentar antes do casamento e falar assim: olha, nós vamos conversar sobre o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer fazer, o que a gente não quer fazer, o que eu topo e o que eu não topo. E acertar. Porque casamento é isso. Tem que ter comunicação para que as necessidades emocionais e físicas de cada um sejam atendidas a contento. Porque o casamento é união de corpos. Os dois se tornam uma só carne. E tem que fazer o quê? O desejo dos dois. Eles são uma só carne. Eu pertenço a ela e ela me pertence. Não é? Por que acontece divórcio? O assunto que mais produz divórcio, e eu encerro com ele, é economia familiar. São as finanças. Esse é de longe o assunto, o ponto que mais produz quebra de relacionamentos. Dinheiro hoje é a causa principal das tensões familiares. Já começa com aquele exemplo que eu dei aqui. Antes do casamento já começa a crise, por quê? Porque é pressão de tudo enquanto para fazer festa, para fazer isso, para comprar aquilo, é carro novo, é apartamento novo, e já entra endividado. E aí é aquela história. O moço vai descobrir que o chuveiro que ele tomava banho quente custava energia, 30 dias depois que ele casa. Quando chega a primeira conta de luz, que ele vai: mas eu tenho que pagar para tomar banho? Tem que pagar para ter luz? Eu achava que luz era de graça. E acabou o gás. Vai ter que comprar gás, o fogão não acende sozinho. Então, tem uma série de despesas que os casais não levam em conta. Depois, quando chega o casamento, quando você começa a viver dentro de casa, aí você começa a descobrir que o correio é o seu amigo, né? Que o entregador de carta, ele visita você semanalmente, quando não diariamente, né? E sempre traz boas notícias, né? Sempre com boas notícias. Então, aí chega a hora que começa o dilema, né? Das brigas, dos desentendimentos. Às vezes
a dificuldade do marido que quer agradar começa a esconder coisas da esposa ou vice-versa. E o resultado é que com o tempo isso pode virar uma bomba relógio e destruir o casamento. Então, nas questões financeiras é fundamental a comunicação. A comunicação e o dizer não. A gente precisa aprender a dizer não. Eu falo que essa é uma das grandes dificuldades minhas. Eu sofri com isso no casamento e ainda sofro até hoje. De dizer não. Por quê? Porque você quer agradar de tudo enquanto é jeito. E às vezes esse agradar extrapola as suas condições. E aí o problema vai ser maior. Porque o desagrado lá na frente vai ser maior do que o agrado de agora. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Um curso de finanças nunca é demais. Organização de finanças familiar existe na internet. Se você colocar lá, curso de finanças domésticas, vai aparecer uma lista interminável de cursos para você fazer pela internet mesmo, de graça, a grande maioria deles. E a gente precisa fazer isso. Ter lá um caderno de contas. Lembrar de uma coisa, que casou, não é a conta dele ou a conta dela, é nossas contas. Acabou isso. Lembra o exemplo que eu citei para vocês aqui de uma casa que eu fui que tinha, que o marido emprestava dinheiro a juro para a esposa. Então isso vocês acham que pastor só lida com pedido de oração? Não. Ele chega na casa e vê aquela coisa lá, eu falei assim, Jesus, deu vontade de sair correndo. Mas tinha lá, o marido emprestava dinheiro para a esposa a juro. Então, casou, é uma só carne em todos os sentidos. Então, precisa tomar muito cuidado, conversar, acertar direitinho o que vamos comprar, o que não vamos comprar, que vamos viajar, não vamos viajar. Nesse caso aqui, a verdade e a transparência é o melhor remédio. Melhor remédio, né? Vamos fazer, não vamos fazer. Então, tem que tomar cuidado. E outra coisa, um ponto muito importante é você, principalmente para os homens, é a gente saber admitir as nossas falhas. De repente, a melhor financista da casa não é o homem, é a mulher. E aí o homem tem que fazer o quê? Olha, Deus te deu uma auxiliadora idônea. Significa o quê? Ela está para te auxiliar naquilo que é fragilidade sua. Se você é um gastão, então sei o que você tem que fazer. Você não vai deixar a horta para a cabra tomar conta, né? Então você tem que dar a chave do cofre para quem? Para quem é mais controlado, né? Então não significa, mas quem toma conta da finança da casa é o cabeça. Não. O fato de ser o cabeça é uma coisa que está muito além das questões financeiras. Muito além disso. Mas às vezes em alguns aspectos, como por exemplo finanças, as mulheres são muito mais organizadas e contidas do que os homens. Então se esse é o seu caso, o que você tem que fazer? Você tem que chegar e conversar, olha, preciso do seu auxílio nessa área. Sem preconceito, sem medo de estar fazendo coisa errada. Há algum tempo passou uma reportagem na Rede Globo muito interessante, mostrando que as mulheres, muitas mulheres divorciadas, elas conseguem uma condição econômica muito mais segura e melhor do que a dos homens, quando eles divorciam. Para provar o quê? Que elas eram as melhores financistas da casa, e às vezes divorciaram por causa de questão financeira, separou, o homem fica todo endividado e a mulher consegue levar lá as contas. Lá eu assisti, dessas reportagens, teve muito interessante de uma mulher que nunca fez nada, foi do lar, e ela ficou sozinha com 2 crianças, e ela então fez um curso lá de salão, começou a abrir um salão na própria casa, e está muito bem de vida, comprou carro, os filhos estão na escola particular, tudo controladinho. Ela falou, não, eu controlo todas as minhas contas. Coisa que eu nunca tive na minha casa, meu marido nunca controlou as contas, eu controlo. Então, às vezes você experimenta lá um dilema, às vezes até um divórcio, por quê? Porque por orgulho de não, de repente chegar assim, não, essa não é, eu sou bom com os braços, eu sou bom com um monte de coisa, mas não sou bom com o número. Então você toma conta dessa parte. A gente tem que aprender a aproveitar os talentos que Deus colocou dentro da nossa casa. Então, fica aí algumas dicas. Não estou dando as dicas porque eu sou especialista aqui. Não, estou dando as dicas porque eu estou seguindo um estudo que nós temos aqui no texto e de coisas que a gente vai extraindo de alguns livros que falam sobre
o assunto. É importante a gente considerar isso. Esse texto é um tratado contra o divórcio. Por quê? Porque Deus odeia. Então, tudo que eu puder fazer para que eu não venha experimentar essa tragédia familiar chamada divórcio, eu devo fazer. Inclusive tomar esses cuidados aqui.